Bom dia. Mais uma vez, Café com Cristo, mais um domingo, as nossas primícias aqui, né, pro Senhor. Eu espero que você tenha tido um excelente sábado. Bom dia, Má. Seja bem-vinda. Você me ouve bem? Domingo, primeiro dia da semana, e você aqui dando os seus primeiros minutos aí do seu dia para aquele que pode mudar a tua história, para aquele que te vê, para aquele que te justifica, para aquele que conhece teu coração, conhece quem tu és, né? Ele conhece, né? Jesus conhece a gente, Jesus conhece o que nós precisamos, Jesus conhece como nós estamos por dentro. As pessoas nos olham sempre por fora, né? Por fora as pessoas conseguem deduzir se você tá bem ou não, mas muitas vezes a gente pode até aparentar estar bem por um momento, mas é Jesus que conhece o nosso íntimo, que Ele conhece o nosso profundo, que conhece o nosso secreto, que conhece o teu secreto. Então, ainda que você esteja passando por um momento difícil, você pode e tenha a certeza de que Jesus, Ele é a única coisa que nós precisamos, é a única coisa que não dá para viver sem, é sem Jesus. Você pode viver sem muitas coisas nesse mundo, mas o que Ele tem para te dar, o que jorra dessa fonte de água viva, dessa fonte inesgotável de recursos, o mundo não pode te dar, as pessoas que estão à sua volta não podem te dar. É a única coisa. Quem tem para nos dar refrigério, paz, plenitude, está em Deus. Eu gosto muito de Eclesiastes 3, que fala sobre o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. A nossa vida ela é feita de ciclos. E ciclos vão se fechando, ciclos vão se abrindo. E muitas vezes a gente não entende o tempo como Deus vê o tempo. Nós não vemos o nosso tempo como Deus vê o tempo, né? E eu tô falando bastante de tempo porque como eu tô escrevendo um livro sobre isso, então você acaba voltando, né? Quando você tá escrevendo um livro, você volta no tempo, você volta a memórias, você volta a situações, né? Então, escrevendo o livro, quando eu estou perto deste momento de escrever no livro, eu penso sobre o tempo que se passou. Mas a gente nunca pensa no tempo que se tem pela frente, né? Porque nós não temos certeza desse tempo. Nós temos certeza do... Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Nós temos certeza do tempo que se passou. E aí, quando eu olho para o tempo, quando eu olho para a jornada de tempo... É muito breve essa vida, né? Ontem eu tava na casa de uma pessoa e aí a gente conversando sobre isso, né? E aí eu até perguntei assim, né? A sua família costuma se morrer com quantos anos? Ah, mais ou menos uns 86. Aí eu falei, quantos anos você tá? Ele falou, eu tô com 78, se eu não me engano, 76. Ele falou, ainda agora eu não me lembro. E eu falei, como é pra você olhar para esse futuro tão próximo? Porque a gente realmente não sabe quando a gente vai morrer, mas quando você olha para que você é o próximo da fila, você é o próximo dessa geração, você vai vendo pessoas, né? Que foi a conversa começou por isso, porque a gente começa a ver pessoas indo embora do nosso tempo cronos, do nosso tempo cronológico, né? Porque quando a gente imagina o tempo de Deus, ele é o kairos, ele é o tempo atemporal. É um tempo que eu e você desconhece, é o tempo do agora. Agora todas as coisas podem ser novas, agora todas as coisas podem mudar. É no agora que eu consigo transformações para o meu futuro. Então a nossa relação, né, o ser humano em relação ao tempo, nós temos essa divergência, nós temos dificuldade em entender o tempo de Deus para as coisas, nós temos dificuldade em fechar ciclos, nós temos dificuldade de entender que há ciclos que hoje eu fecho um e amanhã se abre um novo ciclo e que eu gostaria de ter controle nesse tempo, nessa jornada, né? Mas eu não tenho controle desses ciclos que fecham e que se abrem a todo momento. A nossa vida é feita de estações,
né? A natureza é feita de estações, então quando você olha para a natureza, você percebe essa questão divina e aí você traz para a tua vida. Então, estações, ele vem falar para mim, para você, que é um princípio dele. Então, há princípio de estações na nossa vida, assim como há na natureza, assim como há ciclos na natureza que se fecham para que um outro se inicia. Então, eu não sei qual é o momento da sua vida, eu não sei qual é o que você tem passado, se você está num fechamento de ciclo, se você está no meio de um ciclo, se você está iniciando um novo ciclo. Mas entenda que o tempo que nós temos aqui, ele é muito breve. E entender logo o ciclo que eu estou é muito mais importante. Porque quando eu e você entende o ciclo, a fase, né? E a fase que você vive, ela não te define. A fase, o ciclo que eu e você se encontra hoje não nos define quem somos. Então, ainda que seja uma fase ruim, isso não significa que você vai viver para sempre dentro dessa fase ruim. E mesmo que você estiver vivendo a sua melhor fase, você também não vai ficar para sempre nessa fase. Por isso que as fases não definem caráter, a fase não define como Deus nos vê, né? E hoje a palavra que eu trouxe, ela está em João, né? O Evangelho de João, o último evangelho do livro de João, o 21. E no capítulo 21, a mensagem, o título da mensagem é Pedro é restaurado por Jesus. Essa passagem que nós vamos ler, na verdade eu vou ler mais os versículos finais. Aqui Jesus já morreu, Jesus já foi crucificado, ele aparece para os discípulos, né, ressurreto, ele está ressuscitado, mas ele ainda não foi para a casa do Pai. Ele precisa passar um tempo aqui, nos dando direção para esses discípulos. E aqui nessa passagem, que é a partir do versículo 15, que Pedro é restaurado por Jesus, por quê? Porque Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. E aquilo consome ele. E Jesus, ele sempre está disposto a corrigir as nossas falhas e dar a oportunidade da gente escolher novamente, escolher diferente do que a gente escolheu, daquilo que tem causado culpa. Então ele nos ensina e nos dá a oportunidade de escolher novamente, mas junto com ele. Então aqui nessa passagem, Jesus pergunta para Pedro, né? Porque Pedro nega ele por 3 vezes. E essa passagem, depois que ele se ressuscita, ele pergunta assim para Pedro. Só vou ler um trechinho, porque não é sobre isso que a gente vai falar, mas eu preciso te entregar o contexto da mensagem. E depois de terem jantado, né? Que Jesus, ele reúne todos os discípulos novamente. E aí, ele pergunta Jesus pergunta para João, né? Ou para Pedro. Amas-me mais do que este? E ele respondendo, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então, apazenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a 2ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apazenta as minhas ovelhas. E disse-lhe pela 3ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito 3 vezes, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apazenta as minhas ovelhas. Então, quando está acontecendo esse momento, Jesus já está ressuscitado e Pedro, ele sofre com essa culpa de ter negado Jesus por 3 vezes. E aquilo está consumindo, é uma dor na alma de Pedro. E Jesus é um Deus curativo. Ele é um Deus que quer nos curar, ele quer fechar feridas, ele quer tornar as nossas feridas cicatrizes. Lembranças que não nos causam mais dor. Cicatrizes são lembranças que não nos causam mais dor. Mas a gente lembra delas. E Jesus precisava corrigir isso. Antes dele partir, ele precisava corrigir isso com Pedro. Para que Pedro viesse se renovar, para que Pedro viesse encontrar um propósito.
E aí quando Jesus pergunta para ele se tu me amas por 3 vezes, era se referindo às 3 vezes que Pedro o negou. Porque Pedro o nega, né? Pedro falho, como nós, como eu e você. Quantas vezes a gente nega Jesus? Quantas vezes Jesus nos dá uma orientação, nos dá uma instrução e a gente acaba fazendo diferente? E aí depois você pode meditar nessa palavra, mas eu vou voltar aqui, eu vou pular uns trechos aqui e vou voltar para o versículo 20, tá? E Pedro voltando-se viu que seguia aquele discípulo, a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Porque nos versículos que eu não li, Jesus faz uma referência de como Pedro morreria, né? Pedro, ele foi crucificado, quase todos os discípulos de Jesus, eles foram, quase a maioria foi perseguido e foi morto pela crucificação, mas Pedro, ele negou-se ser crucificado como Jesus. Então ele foi realmente crucificado e ele pediu que colocassem a cabeça dele para baixo, né? Não para cima, não no sentido de crucifixo, mas de cabeça para baixo no sentido de crucifixo, porque ele não se achava digno de ser enterrado, de ser morto, como Jesus foi morto. E aí, nos versículos que eu não li, que é o 17, 18 e 19, Jesus fala dessa morte. E aí, quando Jesus fala da maneira que ele seria entregue, né? Pedro questiona, e os outros discípulos, né? E esse aí que recostara a cabeça no peito de Jesus era João. João, ele era muito amoroso. No entanto, a gente está lendo o livro de João. João, ele foi o que viveu mais. João é o que teve mais experiências com Deus. João é o que levou o evangelho por muito tempo, né? E aqui, nesse livro de João, vem essa passagem que Pedro pergunta sobre João, o que seria de João? Porque ali Jesus estava fazendo uma revelação para a vida de Pedro. E aí ele pergunta, e o que será desse discípulo, né? Senhor, e deste, o que será? Porque ali foi uma revelação para a vida de Pedro. E Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E é até aqui que eu quero falar para vocês. Bem pouquinho, né? 2 versículos. Que muitas vezes a gente fica preocupado com os outros, sabe? E a gente precisa olhar para a nossa vida, se preocupar com a nossa vida. Aqui Pedro já sabia como ele iria morrer, Jesus já dá essa alusão para ele de como seria. E ele, ao invés de se preocupar com ele quer saber como que João morreria. E aí Jesus gosta de chamar nossa atenção, né? Jesus não é, ele nos corrige bravamente, né? E aí ele vem e corrige Pedro e fala, olha, não se preocupa se ele vai viver ou se ele vai viver até que eu venha. Não se preocupa não com ele, mas o que isso te importa? O que isso te importa? Ele fala, segue-me tu. Às vezes você está dando um conselho, você está falando para a pessoa não quer te ouvir. O que te importa? Segue você. Segue você. Se o outro eu estou aconselhando, se o outro eu estou falando e ele não está se importando. Quer dizer, a vida do outro não muda a minha história, você entende? A sua vida, ela não pode ser dirigida pelos resultados que os outros têm. Os outros que eu falo, gente próxima, gente que está à sua volta. Eu não posso me preocupar, a gente tem uma tendência a se preocupar com o filho, com o marido, com a esposa. Ei, a salvação, ela é individual. O que te importa a vida do teu filho quando a sua alma está sendo perdida? O que te importa a salvação do teu marido ou a salvação da tua esposa? Jesus fala assim, cuida primeiro de você ser salvo. Cuida primeiro de você. Lógico, gente, não mude o contexto, mas nesse contexto Jesus está nos ensinando dessa maneira.
Que como eu posso salvar se eu não estou salva? Como eu posso curar alguém se eu não estiver curada? Como eu posso falar de vida se eu não estou vivendo a minha? Então, nesse contexto aqui, lógico que é importante a gente falar de Jesus para as pessoas, mas ei, tem um tempo determinado para todas as coisas. Você já falou, você já direcionou e a pessoa não quer te ouvir, o que te importa? O que isso muda na sua vida? O que isso vai mudar na sua vida daqui a 1 ano? O que isso vai mudar na tua vida daqui 5 anos? A vida do outro não muda a nossa vida. Mas a gente quer ficar condicionando a nossa vida à vida dos outros. Ah, porque o fulano consegue. Ah, mas porque se o fulano não for, eu não vou. Ah, porque se o fulano não estiver fazendo, eu não faço. Ei, é sobre você hoje. Jesus está falando sobre nós, sobre você, sobre mim. Ele fala hoje aqui, e ele falou com Pedro no individual. Olha, Pedro, com você vai acontecer isso, 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 isso. Mas não importa o que vai acontecer com o João, é isso que Jesus quis dizer para Pedro. Não se importe o que vai acontecer com o João, porque da vida do João eu cuido, tomo conta eu. Agora eu preciso que você se importe com a sua vida. É Jesus falando, ei, para de se preocupar com a vida dos outros e se preocupa com a sua vida. É momento de você olhar para a sua vida. Às vezes você é uma pessoa que vive pelos outros, uma pessoa que faz de tudo pelos outros, uma pessoa que se dedica para os outros. Mas a pergunta que eu te faço é quando você vai se dedicar a você? Quando você vai priorizar você? Quando você vai estar em primeiro lugar na sua vida? Porque se eu quero salvar alguém, se eu quero curar alguém, se eu quero fazer bem para alguém, eu preciso estar bem primeiro. Eu preciso estar bem comigo mesma para que eu possa levar isso para outras pessoas. Porque eu só dou para as pessoas aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso transbordar. Eu não posso dar para vocês aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sou. Eu preciso dar para vocês aquilo que eu sou. Até na academia, é muito engraçado que o pessoal, como eles me enchem o saco com isso. Porque eu reclamo muito durante os treinos. Eu reclamo, eu tô com dor, tá cansado, eu reclamo demais, gente, lá, de verdade. E até eles brincam, olha, eu vou lá, o dia que você fizer um café, em vez de ser café com Cristo, reclamando com Cristo, eles falam pra mim, você tem que fazer reclamando com Cristo. Mas eu falei outro dia pra eles, gente, mas eu sou a única que reclamo e faço. Porque não se trata do reclamar, se trata do fazer. Deus quer ver ação, Deus quer ver ação. Ainda que você faça reclamando, o importante é que você faça. Aí eu até falo para eles, não escuto o que eu falo, mas vejo o que eu faço. O mais importante é o que eu faço, porque é o exemplo arrasta. Então, a gente precisa entender que as nossas ações, elas têm impacto, sim, na vida das outras pessoas, mas elas têm maior impacto nas nossas próprias vidas. O que eu faço está falando da minha vida, está falando sobre quem sou eu. O que o outro faz, ele não está falando de mim, ele está falando dele. Como o outro age, está falando do caráter dele, está falando dele, não está falando de mim. E aí a gente pega isso pra gente, coloca isso dentro da gente, a gente importa isso pra gente. E esquecemos de nós. Esquecemos que a salvação é individual. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu, todavia, nunca me esquecerei. O amor mais puro e mais próximo daquilo que Deus tem para nós é o amor de uma mãe. A gente já conhece o amor de mãe, né? Eu e você conhecemos o amor de mãe. E aí Deus vem e fala que a mãe, ainda que pode uma mãe esquecer de um filho, mas que ainda assim, se a mãe se esquecer desse filho, ele jamais esquecerá. Então quer dizer que esse amor de mãe é potencializado milhões de vezes quando se trata do amor de Deus por nós. Deus deu uma amostra para nós do que é o amor dele com o amor de mãe aqui na terra. Eu e você, muitas das coisas que nós vivemos aqui na nossa passagem humana, nessa experiência humana, são porções pequenininhas dos princípios de Deus. Então o amor de mãe, ele vem e fala assim, experimenta esse amor aqui, porque o meu amor por vocês é infinitamente maior do que esse amor que vocês conhecem, que vocês acham já que é muito grande,
que é imenso, e é imenso o amor de mãe. Então, que o amor dele é infinitamente mais imenso do que o amor de uma mãe. Então, coisas acontecem aqui na Terra para nós entendermos o que está acontecendo no céu e como acontecem as coisas no céu. Então, no céu, você é infinitamente mais amado do que você é pela sua mãe, né? E hoje é o Dia dos Pais, né? E me chamou, eu até vou fazer um vídeo depois sobre isso. Me chamou tanto a atenção esse diálogo que eu escutei. E aí ontem eu conversando com uma pessoa... Gente, você conversa com as pessoas assim, e aí vai despertando, vai abrindo insights, né? E aí eu falei pra essa pessoa sobre essa conversa que eu ouvi. Eu fui pegar meu filho sexta-feira na escola e tinha um pai lá pra pegar uma filhinha dele. E aí ele até falou, poxa, tem Dia das Mães, né? Sempre tem Dia das Mães. E dos pais vocês nunca faz, né? E aí a moça da escola, ela pegou e falou assim... Sabe por quê? Porque os pais são mais ausentes nas famílias do que as mães. Ela ainda falou para ele, no Dia das Mães ainda assim tem crianças que a mãe não pode vir, ou que não tem mais a mãe, ou a mãe não está próxima, né? É criado por outra pessoa, e as crianças choram, ela sente isso. E a gente entende que o pai, ele é mais ausente nas famílias, a presença do pai, ela é mais ausente nas famílias, então a gente não faz a comemoração. E isso me trouxe vários insights, eu pensei sobre várias coisas ouvindo esse diálogo, e ainda eu conversava ontem com uma pessoa sobre esse diálogo, uma pessoa da editora, né, do meu livro, e ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção. A gente não sabe se Deus é feminino ou se ele é masculino, né? Mas a gente não sabe disso, né? Mas no nosso entendimento parece-se que essa pessoa de Deus, ela é masculina, né? A impressão que dá quando a gente se refere a Deus é se referindo a uma presença masculina, a uma paternidade, né? Algo masculino. E aí eu contando isso para ela, ela falou assim, isso faz muito sentido. Por quê? Porque a presença do pai, ela é muito importante. A presença do pai, ela é muito importante na vida das famílias, né? O mal, ele ataca sempre muito mais o homem, porque ele quer a destruição da família. Porque a família, para Deus, é o nosso primeiro ministério, né? Deus dá, o primeiro ministério que Deus dá nas tuas mãos, e ministério é o quê? É a oportunidade de você fazer a obra, de você mostrar Jesus. A primeira oportunidade que você tem de fazer a obra de Deus aqui na terra é no seio da sua família, no meio da sua família. E aí o mal, ele ataca hoje em dia as famílias, porque com a destruição das famílias se abrem muitas feridas emocionais, né? Muitas prisões emocionais. E aí quando você pensa nesse Deus masculino, nessa figura e nessa paternidade, você entende o quão importante é a paternidade, né? E que nós não seríamos órfãos, porque ainda que o nosso pai aqui na terra nos desprezou, não existe mais ou não está mais junto da nossa família, ele vem e fala, você tem um pai, você tem um pai. Ainda que o seu pai faleceu, ainda que o seu pai você nem conheceu, mas você tem um pai. Deus vem nessa figura paterna e confirma para mim e para você que ele é o pai. Ele está aqui para te cuidar. E qual que é o papel do pai? O papel do pai é nos trazer proteção, é trazer segurança, né? O filhinho, quando você joga o seu filhinho assim para cima, ele sorri. Por que que ele sorri? Porque ele sabe que você vai pegar ele de volta. Ele não pensa assim, minha mãe ou meu pai vai me jogar e eu vou cair no chão. Ele não pensa sobre isso. Então, ele só desfruta. Então, quando você joga o bebezinho assim pra cima, né? Você joga ele pra cima, ele adora essa sensação. E aí ele tem certeza de que alguém vai segurá-lo. Ele nem pensa sobre isso. Então, essa paternidade, ela é importante para quê? Para nos gerar proteção e segurança. E aí, Deus pode fazer isso por mim e por você, gerar proteção e segurança. Então creia no que eu estou te falando, eu vou orar por você e com você nessa manhã. Ainda que pareça que você esteja só, ainda que você se sinta só, mesmo no meio de multidão de pessoas, você não está só, porque o seu pai, ele está contigo. O seu pai, ele está contigo. Você tem um pai amoroso. Você é uma filha, um filho amado de Deus. E esse pai está disposto a mover o mundo
para fazer com que o propósito dele se cumpra em nossas vidas. Então eu quero orar por você nessa manhã, para que você venha entender que você tem um pai. Um pai que te ama, um pai que não te julga, um pai que te admira, um pai que acredita em você, um pai que te acha capaz, um pai que lutou por você, um pai que te deu recursos, que te deu habilidades, que te deu talentos. E ele só quer que você desfrute dessa vida ao máximo. E nesse tempo, a única coisa que a gente pode ter controle é do nosso desfrute. Reine no seu tempo. Governe no tempo que Deus der para você. Pode ser que Deus te dê 60, 70, 80 anos, como eu falei, né? Que a gente estava falando, que eu falei sobre dessa pessoa. Não importa o tanto de tempo cronológico que Deus vai nos dar. Esse tempo que passa, esse tempo que não é real. Se importe com quem vai ser você nessa jornada de tempo que Deus separar para você. Ainda que seja 20 anos, ainda que seja 18, ainda que seja 7 ou ainda que seja 100 anos. Faça o melhor. Reine no tempo que Deus separou para você aqui na terra. Governe no tempo que Deus separou para você aqui na terra. E governar é gerenciar a si próprio. Gerencie as suas emoções, gerencie quem você é, gerencie a sua energia, para que você possa viver a totalidade do que é essa vida. Apesar de breve, ela vale a pena ser vivida, né? Então, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós entramos agora, Pai, na Tua santa presença. Primeiramente, Senhor, eu quero Te agradecer essa oportunidade, Senhor. Foi-nos dada uma oportunidade com esse nascer do dia. Foi-nos dada a oportunidade de uma nova chance. O agora nasce nesse domingo com a gente. Assim como nós nos levantamos da nossa cama nesse domingo, também levanta com a gente uma nova oportunidade de vida. Uma oportunidade de fazer tudo diferente. De olhar para nós, para nosso pouco tempo de vida aqui na Terra e falar, vou viver o máximo dessa experiência. Eu vou viver no máximo essa experiência que Deus está me proporcionando. Ele te proporcionou o dia de domingo. Então eu não sei o que você vai fazer do teu domingo, mas que você venha colocar a presença de Deus no teu dia, nos lugares que você vai, com as pessoas com quem você vai falar. Que a presença de Deus chegue primeiro que você nos lugares. Que o perfume de Jesus exale primeiro do que o teu perfume. Que as pessoas possam ver nesse domingo o quanto você é uma filha, um filho amado de Deus. Assim eu entrego a tua vida. Eu sei que o Pai já está te protegendo, está te livrando, está acampando os anjos ao teu redor. E que esse domingo será um domingo abençoado só pelo simples fato de você ter parado a sua vida, de você estar dizimando um pouquinho, um pedacinho do seu tempo. Então, você quem crê nessa palavra, você quem crê na presença de Jesus, você quem crê na ressurreição de Jesus, diga amém. Amém? É sobre isso que você faça um domingo extraordinário, né? Ainda que o cenário não seja perfeito, mas ainda que você perca tudo na sua vida, o que eu e você não podemos perder é a presença dentro de nós. A presença dentro de nós, ela tem que ser reinante, ela tem que ser governante, ela tem que nos dar a direção. Amém, amém, amém. É assim mesmo que a gente possa confirmar essa oração, dizendo amém. Amém para aquilo que Deus tem para nós hoje. Amém para tudo que Ele reservou para mim e para você. Amém para o nosso domingo. Que Deus venha realmente nos direcionar, nos capacitar, nos instruir, nos preparar para tudo que nós vamos viver hoje, porque Ele já conhece, né? Não existe acidentes na salvação. Tudo que nos aconteceu, tudo que vai nos acontecer ainda, tem um propósito maior. E talvez nesse primeiro momento a gente não entende esses ciclos, lembra dos ciclos das estações?
Talvez nesse momento a gente não entende o porquê de viver esse ciclo e por que está passando por esse ciclo, mas tudo tem propósito e Deus não quer a nossa opinião, entende? Deus nunca vai pedir a tua opinião em relação à tua própria vida. Ele vai simplesmente permitir que você viva coisas. E dentro dessa permissão, dentro de tudo que você viveu, tudo tem propósito porque Ele também não desperdiça recursos. A tua história é importante. E Ele vai fazer o que tiver que ser feito para que você venha cumprir o propósito que Ele tem para sua vida, tá bom? Fique com um domingo abençoado. Façam um extraordinário domingo. Tá nas tuas mãos você fazer um abençoado domingo, sabia? Porque a partir do momento que você ouve a palavra, agora é a aplicação dela. E a aplicação dela está em nós, está no nosso poder. Nós temos poder, né? Poder da ação. Então que você venha fazer um domingo extraordinário, tá bom? Eu te espero aqui amanhã no nosso Café com Cristo. Você é meu convidado todo especial. Tá? Um excelente domingo para todos vocês, que Deus abençoe grandemente, a todos vocês que participaram aqui comigo, a todos vocês que priorizaram a presença nesse domingo de Jesus na tua vida, na tua casa, no teu coração. Um beijo grande e até amanhã no nosso Café com Cristo.